6 de maio é o Dia Nacional da Matemática. Essa data, inclusive, é uma homenagem ao matemático, ao escritor e também educador brasileiro Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malba Tahan. Aí, será que matemática é mesmo esse vilão, né? Como a gente costuma dizer, e aprender, e vai passando isso de geração por geração? A gente vai descomplicar hoje a matemática no nosso quadro Lição de Casa. Hoje a nossa colunista Fabiana Ancena trouxe reforço. Boa tarde, Fabi. Boa tarde. Professor Diógenes de Matemática está com a gente. Oi, professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Fabi, a gente aprendeu com os nossos pais. Matemática era muito difícil, que era um bicho. A gente já está meio que mudando um pouco essa cultura e não, pelo menos não repetindo essa mesma expressão, que é importante, quebrando esse padrão, né? Isso mesmo. Acho que é importante a gente compreender que a matemática é muito mais gostosa do que se a gente pensava antigamente, né, Fernandinha? Porque sempre tinha esse esforço muito grande da questão de tem que decorar, né, tem que estudar a tabuada daquela mesma forma e acabava criando esse terror, né? Essa barreira. A tabuada era tomada lição. Isso. Fulano, quanto é 4 vezes 4? Aí você travava, meu Deus, 6 vezes 4, mas eu começava. Tinha um lápis com a tabuada e a gente ficava tenso mesmo. Às vezes até sabia a resposta, mas ficava atenção, não sabia. Diógenes, muita coisa mudou desses nossos tempos pra cá, né? Tabuada não é mais tomada em sala de aula, né? Não, a tabuada não é tomada, mas deve ser exercitada. Algumas coisas nós não podemos abrir mão, deixar de lado, Aham. tá? Porque para facilitar as 4 operações, principalmente a divisão, você tem que dominar a adição, subtração e multiplicação. Então tem algumas coisas que nós não podemos fugir da memorização. Outras se tornam mais fáceis quando você vê o concreto. Por exemplo, formas geométricas que você Exatamente. trouxe aqui, né? Isso mesmo. Por exemplo, trabalhar conceitos de frações para um aluno do 6º ano, por exemplo, quando você vai para o quadro, a lousa, e você conceitua sem que ele visualize isso, se torna mais difícil dele associar o conceito à prática. Como é que eu trabalho esse conteúdo geralmente? Eu parto do concreto para o conceito. Ai, que legal. Então, aqui eu digo assim para o aluno, me diga uma coisa, aqui você tem um inteiro, se eu pegar esse inteiro e dividi-lo em 2 partes iguais, que fração você terá? Ele vai vendo que cada parte dessa vai corresponder a uma metade, aí você vai concretizando isso com o aluno. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vê aqui, ó. Aí ele vai visualizando, inclusive, como é que é feito, né? Exatamente. Muito então, interessante. O que é que acontece? Depois disso, aqui eu posso trabalhar vários conceitos. Eu digo assim, me diga uma coisa, se eu pegar esse inteiro e dividir em 4 partes, cada parte corresponde a 1/4. Ele vai visualizando isso aqui. Nesse próprio material tá 1/4 para ele entender, isso. 1/4. E aí o que é que eu digo? Digamos o seguinte, aqui eu tenho 1/4 e eu pergunto para ele, quantas partes dessa vai caber dentro de uma metade? Ele vai ver que vou precisar de 2 partes. Então aqui eu trabalho o conceito de frações equivalentes. Uma metade equivale a 2/4. Ou seja, ele visualiza. Ele vai visualizando, isso eu vou dinamizando, vou chamando eles para participar, quem gostaria de participar. E até então eu não conceituo nada no quadro. Eu vou chamando para participar, eles vão pegando material, vão tocando nesse material. Quando chegar no conceito, ele já exatamente, está afirmando. Uma vez que ele compreende o conceito, aí eu vou para a lousa e escrevo aquilo que ele automaticamente conceitualizou pela visibilidade do material utilizado. Fabiana, o professor Diógenes está falando de algo importante, porque muitos alunos chegam lá no ensino médio, né, com dificuldades nos assuntos mais básicos das séries anteriores. E é preciso dar uma importância mesmo para essa, tanto na escola, né, de como esse material é passado, inclusive da família no ensino fundamental, né? Isso. Então tudo tem que ter uma base, né, Fernandinha? Quando ele fala em relação a esses instrumentos que estão aqui, se observar, são instrumentos que estão sendo trabalhados desde lá da educação infantil. Sim. Né? Então, é esse concreto que a gente sempre fala aqui, que é importante que a criança, em casa, na escola, ela possa compreender, né, brincando mesmo, porque chega lá no Fundamental 2, ele vai ter isso de uma forma muito mais
mais expansivo em relação à questão de números. Isso. E no ensino médio já tem uma outra visão, mas essa base é muito importante. Por exemplo, vamos analisar uma coisa. Quando ele compreende que dentro de uma metade cabe 2/4, eu parto para um conceito que é o seguinte. Quer dizer que o que significa dividir 1/2 por 1/4? Significa saber quantas vezes 1/4 cabe dentro de 1/2. Ele já entendeu que é 2. A divisão de 1/2 por 1/4 vai dar 2. Aí, a partir daí, a partir da compreensão de conceito de divisão de fração por fração, aí eu vou para o quadro e mostro isso na prática. Na prática, quando você pegar a divisão de 1/2 por 1/4, como é que você vai chegar nesse 2, que é a quantidade de vezes que a fração menor cabe dentro da maior? Então, esse conceito tem que ser construído na prática para que ele possa compreender. Aí, uma vez que ele vai para uma situação, problema, contextualizada, se ele compreendeu esse conceito na prática, fica mais fácil dele interpretar aquele texto na prática. Ai, quem dera na nossa época tivesse sido desse jeito. Foi como a gente brinca, foi na tora, né, Fabiana? Foi no conceito, mas muita coisa evoluiu e isso é muito bacana. Diógenes, inclusive, tem um trabalho muito legal, né, Fabiana, de matemática, ensinar matemática de maneira fácil. Você faz esse trabalho nas redes sociais também, Diógenes? Faço, sim. Eu tenho ali, ó, matemática fácil, matemática fácil, isso. Que aí tem muito conceito, que ali passaria aqui várias horas dando dicas aqui, mas o tempo voa no nosso programa. Equação do primeiro grau, enfim, né, vai conseguindo explicar tudo. Fabi, você é sempre muito maravilhosa, ajudando a nossa vida aqui, mostrando a importância de trazer. Então, se o dia da matemática depois de amanhã, já pode começar olhando as notas do filho hoje, né, Fabi? Pra gente saber que tudo tem solução, né, Fernandinha? É só acompanhamento. Fabiana está nas redes sociais como @FabianaSena_Monteiro, sempre com muitos conteúdos legais. Professor Diógenes, obrigado por ter vindo hoje aqui, a você, viu? Fernanda. Ajudamos. Me relembrei tanta coisa aqui daquele passado. A gente estava toda ali pensando em equação. Obrigada, viu? Até a próxima. Cheiro, Fabi. Boa semana.